A palavra do Senhor para o seu coração se encontra em Tiago 1:27, que diz assim: a religião pura, sem mácula, para com Deus Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardando-se incontaminado do mundo. Por diversos anos servindo ao Senhor, já faz 24 anos que eu sirvo ao Senhor. E já passei diversas coisas pelas quais eu oro ao Senhor para me dar sabedoria, para ajudar outras pessoas a não passar pelas mesmas situações pelas quais eu passei. Porque ir à igreja não significa que eu sou diferente de alguma pessoa ou que eu não tenho defeito. Isso é mentira que te contaram. Isso não existe. Neste corpo aqui, não tem ninguém perfeito. O que eu tenho de defeito, muitas vezes você não tem. E a qualidade, muitas vezes, que eu tenho, você não tem. Ou seja, é uma constância. Porque nós não estamos aqui para pisar, para humilhar, para denegrir ninguém, achando que com isso nós iremos ganhar alguma coisa. Ao contrário, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo pelo que o homem plantar, certamente ele colherá. A religião pura e sem mácula, aquilo que agrada ao Senhor, é visitar os órfãos, é ajudar as pessoas pelas quais não tem condição de te retribuir, e as viúvas nas suas tribulações. Muitas pessoas, eu prego o evangelho. Que evangelho? De qual Cristo que você está falando? Porque para Deus, a religião pura e sem mácula é fazer o bem para as pessoas. Quando a Bíblia diz assim, amar o seu próximo como a si mesmo, é aquilo pelo qual eu não desejo para mim, eu não faço para os outros. Mas aí não dá. Nós vivemos um mundo evoluído, um mundo diferenciado. Eu ouvi uma mensagem, uma pessoa me perguntando se eu era pastora. Não, eu não sou pastora. Não tenho a mínima intenção de ser. Pois o chamado que Deus tem para comigo é diferente. E muitas vezes, se eu estiver cargos na igreja, eu não posso fazer aquilo pelo qual o Senhor determinou, que é a vontade dele. A vontade dele não é a vontade humana. A vontade humana você tem que se alinhar com os conceitos humanos para que você consiga algo. Para Deus, não. E a pergunta feita a mim é essa: por que você faz isso? Por que você grava os vídeos? Qual é a sua intenção? A minha intenção é uma só: é que vidas possam ser alcançadas por Deus, porque existe um Deus no céu de verdade, que muda a vida das pessoas, que muda perspectiva, que muda projeto, que muda família, porque Deus mudou a minha vida. Foi Ele, não foi o homem. Tudo aquilo pelo qual eu faço para glorificar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda exaltação. E Ele é maravilhoso. Nós brasileiros, a maioria são pessoas boas, pessoas de bem, de caráter, pessoas que lutam constantemente para ter a sua família em pé, íntegra. E por que eu, como igreja, não posso transmitir a palavra? Uma palavra simples, uma palavra sem manobras,
porque eu conheço um pouco da língua portuguesa. Eu sei a norma culta. Eu poderia exercer aqui um papel, indubitavelmente, usando termos técnicos pelas quais você jamais entenderia. Você que é leigo no assunto, você que desconhece. Isso edifica quem? O Senhor me fez passar por coisas de ir na igreja quebrada por dentro, esperando uma palavra, e a pessoa pregando sobre a arca que Noé construiu, os pregos, os parafusos, a madeira. Eu saí de lá arrasada. Falei, Jesus, se um dia o Senhor me levantar para transmitir a tua palavra, eu não quero usar termos técnicos, porque isso não edifica ninguém. Porque o termo humano, a minha sabedoria, o meu conhecimento é como um esterco para o Senhor, não serve para nada. Porque o Senhor é dono do conhecimento, dono da ciência. Nós precisamos trabalhar, mas não para denegrir, para prejudicar as pessoas. E ao fazer a pergunta, eu fiquei pensando na resposta pela qual eu poderia dar a ele. E a resposta é uma só. Eu, ao estudar, me deparo com situações pelas quais eu pensava, hoje eu tenho certeza. Existe a chamada oratória. O que é oratória? É o dom ou a manobra de argumentar palavras pelas quais as pessoas gostam de usar, gostam de ouvir. Eu não estou aqui para manobrar uma palavra que você goste de ouvir. Eu poderia utilizar Deus vai te dar vitória. Deus não vai te dar vitória se você não mudar o seu comportamento de vida. Porque Deus não é o homem. Ele te conhece por dentro, a intenção, a sua mente, o seu coração. E se Deus me levantou no meio dessa geração, existe um propósito. Eu já por diversas vezes era para ter morrido. O último foi o acidente de moto, que aos olhos humanos era para mim estar deformada, o meu rosto deformado, a minha boca. Tem alguns que ri dos vídeos pelos quais eu gravo, que tá com a boca aberta, dando risada. Mal sabe a pessoa que eu não consegui abrir a boca após o acidente. Então eu não me sinto mal por fazer isso. Ao contrário, eu me sinto bem por ter condições psicológicas e físicas para ministrar a palavra do Senhor, porque eu sei o peso que traz a palavra do Senhor. O Senhor, ele traz vida para nós. Nós somos o povo escolhido por Deus. Deus não faz acepção de ninguém para a salvação. Ah, eu faço isso, faço aquilo. A Bíblia diz, enquanto há fôlego de vida, há esperança. Enquanto eu viver, eu respirar, a esperança para mim. Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. Ao contrário, o Senhor veio para salvar a todos. Mas ele não quer ninguém no céu de qualquer forma que não queira estar lá com ele. Deus não traz anjos para ministrar a palavra dele, porque se ele trouxesse, você renunciasse, não quisesse, você seria morto no mesmo momento. Olha o amor de Deus para conosco. Deus levanta uma pessoa igual eu. Eu era tímida, o Senhor me deu uma oratória, uma retórica, me deu sabedoria. Eu trabalhei uma reciclagem. Eu não tinha condições psicológicas de trazer palavras para ninguém. E Deus usa os que não são igual eu, para confundir muitas vezes as pessoas que são, para que ninguém se glorie, porque é a glória de Deus. Deus não dá a glória dele para ninguém. Todos os dias em minha oração peço, Senhor, independente do cargo pelo qual eu venha galgar, alcançar,
que eu jamais, em hipótese alguma, tente de alguma forma prejudicar alguém. Tente de alguma forma humilhar as pessoas, porque nós não estamos aqui em um ringue. Quanto mais eu bater, eu prejudicar, eu fazer mal, mais eu me dou bem. Ao contrário, eu gravo os meus vídeos para te dizer, isso é verídico, eu não estou contando história da carochinha, história que eu peguei em um livro de coach, porque cada dia aparecem nomenclaturas diferentes daquilo pelo qual acontece. Eu estou contando fatos reais que aconteceram na minha vida. E o Senhor permitiu eu passar para que você pudesse ouvir e saber que esse Deus é o mesmo. Aquele que operou antes é o mesmo que opera hoje, porque ele fez na minha vida. Eu não tinha perspectiva nenhuma de vida. Eu comecei a ler a palavra do Senhor e eu aprendi que tem que começar de Mateus a Apocalipse, para eu entender a história de Cristo. Depois de Gênesis a Malaquias. Eu não sei tudo da Bíblia, porque eu entendi, se eu souber tudo quem é Deus, sou eu, não é ele. Então eu tenho que saber o necessário para que eu possa sobreviver. Porque eu quero morar com o Senhor e eu quero que mais pessoas vá junto comigo. A Bíblia diz que quem ganha a alma, sábio é. Eu não consigo, muitas vezes, eu já fiz por diversas vezes, evangelismo na rua. Ou seja, sem microfone nenhum. Evangelismo não é uma coisa que eu vou lá porque eu sei ministrar a palavra. Não, evangelismo eu faço quando eu sei obedecer à voz do meu Deus. E como é feito o evangelismo? O evangelismo, eu vou contar para vocês, vamos colocar assim, segredos escondidos, guardados, porque eu quero que outras pessoas consigam fazer a obra do Senhor, porque você não precisa do título humano. Eu sou missionária, eu sou pastor, evangelista para fazer. Não, a Bíblia diz em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então é todos para ir, não é alguns. Mas eu não tenho vocação, eu também não tinha. Eu orei ao Senhor, pedi do Senhor e peço todos os dias capacidade, sabedoria, discernimento para falar com a pessoa. E como eu fazia? Eu orava antes de sair de casa. Como eu orava? Senhor, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo me guia. Tu sabe quem precisa ouvir a palavra. Tu sabe as palavras pelas quais eu preciso utilizar com a pessoa. Eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Eu preciso do Senhor. E o Senhor me orientava. Já evangelizei diversas pessoas por diversos lugares. E parava no lugar que o Senhor mandava. Porque o importante não é falar da palavra para multidões. O importante é as pessoas aceitarem Jesus e ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque se ela morrer sem o nome estar escrito no livro da vida, ela não entra no céu. Você pode ir lá olhar em Apocalipse 21. Vai estar descrito lá para você melhor. O que acontece? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu quero ter as coisas, eu quero melhorar de vida. Mal sabe ela. Eu vou contar para vocês algumas coisas pelas quais eu guardo comigo. E o Senhor pediu para mim repartir, porque não é para mim egoísmo. Eu posso morrer a qualquer momento. E o que eu deixei para a humanidade de melhor? Porque nós somos povo, brasileiros. Nós merecemos a dignidade, porque a política não muda ninguém.
A lei humana não muda ninguém, mas a palavra do Senhor, ela muda. O Senhor mudou a minha vida. O Senhor mudou o meu caráter. O Senhor mudou a minha visão. Eu não vivo para mim mesma. Eu vivo para agradar ao Senhor. Não sou perfeita. Porém, eu vou testificar aqui que as bênçãos do Senhor é o que enriquece. Eu morava em um cômodo. A visão humana, eu não tinha nenhum estudo. Então era quase que um impossível. Quando você faz a obra de Deus, eu não estou falando que é uma troca de favor, não é isso. É que Deus não deve nada a ninguém. É por isso que eu conto os meus testemunhos. Quando eu comecei a fazer a obra de Deus, primeiro eu fui aprender com as pessoas que realmente fazem a obra com amor. Quando eu fui aprender foi com o meu pai, a irmã Vera e o saudoso irmão Almir. Passei bastante tempo aprendendo a obra com eles. Ao decorrer do tempo, o Senhor foi me direcionando, porque eu tenho um propósito. Deus tem um propósito na minha vida, eu entendi o propósito. O que acontece? Todas as vezes que eu fazia a vontade do Senhor, ia fazer visita, evangelismo, ajudando na assistência social, ajudando com uma palavra, a minha vida financeira foi melhorando. Apareceu uma pessoa, isso é real, isso daqui não é história da carochinha não. Lá em São Paulo, eu morava em um cômodo, o senhor lá, há mais de 10 anos sem vender o terreno, saiu a indenização que o meu esposo tinha para receber, ele vendeu, nós não tínhamos condições financeiras, porque o dinheiro acabou de tirar a terra. O Senhor, resumindo, o Senhor preparou tudo. E para construir a casa? Fazia crochê em casa. Então eu não ganhava nem R$400 por mês. Meu esposo não chegava a ganhar R$600, R$700. Então o campo do impossível estava aí. Eu comecei a fazer a vontade do Senhor. Isso é real. Isso daqui não é uma troca de favor, não. Eu fazia porque eu amo a palavra do Senhor. Eu amo o meu Deus. E quando eu fazia a obra do Senhor, Deus levantou uma pessoa muito bem sucedida em Guarulhos. Eu não vou falar o nome da pessoa por ética. E ofertou o meu esposo, que aí ele começou a trabalhar com ele. Ofertou ao meu esposo abertura de crédito em um depósito muito conhecido para ele comprar todos os materiais de casa para construir a minha casa em Guarulhos. Ou seja, ele abriu esse crédito, só que nós pagamos. Por isso que você tem que honrar a sua palavra, honrar a palavra do Senhor. É no seu dia a dia. Quando você planta o bem, eu estou plantando o bem para você hoje, correto? Deus usa. Muitas vezes não é você para me retribuir, mas outras pessoas que estão ao redor se aproxima, direcionado por Deus em meu favor. E eu sou abençoada. Esse é um dos testemunhos. Outro testemunho, a casa pelo qual eu morava lá em Guarulhos, era impossível vender porque não havia escritura, é um contrato de gaveta. Deus preparou um comprador à vista. Vendi a casa, a pessoa não estava alugada, não queria sair da casa para o outro olhar. A pessoa gostou da casa por fora e comprou, pagou à vista. Ou seja, quem faz a obra para Deus de modo algum fica sem recompensa. Não pense você que você está fazendo para alguém que não pode. Não, Deus é o dono do ouro, dono da prata, dono de todas as perspectivas humanas. Comece a fazer a vontade do Senhor. Você vai ver como as portas se abrem para você e para a sua família.